Livro Em Honra ao Espírito Santo, do autor Cash Luna, capítulo 2. Além da minha compreensão. Alguns anos atrás, a minha mulher e eu fomos a um retiro de casais. 2 amigos com quem dividimos um chalé conversaram conosco sobre temperamentos que os psicólogos descrevem como características tipicamente presentes desde o nascimento. De acordo com esses estudos, há 4 temperamentos básicos, que são sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Enquanto nos explicavam cada um deles, identifiquei o meu próprio temperamento com uma combinação de 2 tipos. Naquela época, eles nos deram um teste para identificar nosso perfil de personalidade, e os meus pensamentos se confirmaram. 2 deles eram dominantes em comparação com os demais. Quando ouvi sobre as desvantagens de cada um, fui encorajado a ler sobre os traços positivos, mas fiquei desapontado ao conhecer um pouco mais sobre os pontos negativos e pensei, com características assim, nunca chegarei a lugar nenhum. Naquela noite não consegui dormir, pensando que toda a minha vida seria ofuscada pelas fragilidades do meu temperamento. Eu desejava servir ao Senhor com toda a força que vem dele, não com a minha. Não queria me orgulhar por obter êxito por minhas habilidades naturais, nem desejava terminar frustrado em razão das minhas desvantagens de temperamento. Perguntei a mim mesmo que papel o Espírito Santo teria na nossa vida se vivêssemos de acordo com o nosso temperamento. Se eu aceitasse que minhas fraquezas humanas jamais seriam vencidas, ou se eu buscasse me esconder atrás da minha personalidade, o Espírito Santo não teria espaço para me transformar. Imaginei o dia que teria de prestar contas a Deus, tentando dar desculpas com base no meu tipo de personalidade, dizendo a Deus que essa teria sido a razão por eu não ter feito coisas que deveria ter feito. Como poderia dizer a Deus que eu não fizera o que Ele me ordenara porque eu tinha tido medo da minha natureza? Ou tinha tido dificuldades para perdoar outros porque o meu temperamento era o de uma pessoa que tende ao ressentimento? Como lhe diria que alcancei todos os meus alvos, mas à custa de pisar em todas as pessoas? Como poderia lhe dizer que me distraí pelo caminho, porque meu temperamento dificilmente permitia que eu terminasse o que havia começado? Isso tudo era inconcebível na minha cabeça, por isso recusei viver dessa maneira. Em seguida, tomei a decisão que seria uma das mais importantes da minha vida. Decidi submeter o meu tipo de personalidade à obediência do Espírito Santo. Entendi que, se eu tivesse predisposto a depender somente das minhas forças e fraquezas, pontos fortes e pontos fracos, eu viveria pela força da carne e não dependeria nem mesmo buscaria o Espírito Santo, que me capacita a dar frutos. Eu assumiria, dessa forma, que as minhas fraquezas não estariam corretas e que uma obra de transformação não seria possível. Portanto, acreditei que o fruto produzido pelo Espírito Santo na minha vida, incluindo o amor, a paciência, a mansidão ou temperança, de fato, todos eles seriam capazes de vencer qualquer fraqueza de tipo de personalidade que eu tivesse. Portanto, sempre que olhava para a realidade de uma das minhas fraquezas, eu rendia essa área da minha vida a Deus. Quando apresentava a Ele minhas fragilidades, Ele nunca me rejeitou, dizendo, você não fará isso porque tem a tendência de se distrair. Ou, não posso escolher você para esta grande obra, porque o seu tipo de personalidade nunca termina o que começa. Anos atrás, refiz o teste e, segundo o resultado, os 4 temperamentos estavam em equilíbrio. Esse é o fruto de ter submetido o meu comportamento todos os dias ao Espírito Santo, a fim de formar novos hábitos que vencessem muitas das minhas fraquezas. Foi maravilhoso confirmar que o Espírito Santo é capaz de nos ajudar em nossas fraquezas e nos tornar as pessoas que Ele deseja. O Senhor nos ensina na parábola dos talentos sobre um homem que procura justificar-se diante do dono por ter enterrado o talento que este lhe havia confiado. Ele diz, tive medo, cujo significado era que ele estava dominado, não pelo adultério nem pela prostituição, nem por um estilo de vida obsceno, mas simplesmente pelo medo. Você não tem que cometer atos de luxúria, heresia, adultério ou prostituição para ser carnal. É suficiente que permita que sua natureza caída
tome conta de sua vida. Se você tenta servir a Deus fundamentado em sua natureza humana, acabará dando desculpas por suas falhas e fraquezas. Se você diz que o seu tipo de personalidade é sua única força e sua única debilidade, onde entra o poder do Espírito Santo em sua vida? Esse tipo de conversa só confirma que você está vivendo conforme a sua força. Não posso negar a existência dos temperamentos. De fato, nós os estudamos em casa para entender melhor e educar adequadamente os nossos filhos. Minha esposa, Sônia, usou esse material em algumas ocasiões de ensino. Ainda assim, tenho certeza de que o Senhor não teria cumprido a obra que tem no nosso ministério se eu não tivesse submetido a fraqueza da minha natureza carnal ao Espírito Santo. Em vez de justificar os temperamentos com um tipo de personalidade, eu decidi submetê-los em obediência ao Senhor. Poder que transforma. Certa vez conversava com o meu sogro, que tinha se tornado um grande amigo meu, e ele me contou a seguinte história. Um dia, os líderes da igreja estavam no processo de decidir convidar alguém para ministrar em uma de suas reuniões. Um deles, já velho, insistia em convidar um jovem que tivesse demonstrado ter unção de Deus em sua vida e por meio de quem Deus tivesse realizado sinais, maravilhas e milagres. Foi então, insistentemente, que o outro membro do grupo ficou bravo e disse: "Por que essa pessoa precisa ser esse jovem? Do jeito que você fala, é como se ele tivesse o domínio do Espírito Santo." A isso, o mais velho respondeu: "Certamente que não. Mas o Espírito Santo definitivamente tem total domínio sobre ele." Depois de compartilhar comigo essa história, meu sogro incluiu dizendo: "Você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas pode buscar ser aquele jovem de quem o Espírito Santo tinha total controle." Muitas pessoas gostariam de ser usadas pelo Senhor para poder transformar a vida de outras, mas poucas desejam ser transformadas por Ele. Não tenho dúvidas de que você está lendo esse livro porque se interessa pelo tema da unção, mas devo lembrar que um dos objetivos mais usados para descrevê-la é sua santa unção. A unção que transforma somente descerá sobre pessoas que desejam ser transformadas, não apenas sobre aqueles que desejam ser usados para transformar outros. Devemos entender que a santidade é a base de fé que temos na graça de Jesus Cristo, que é capaz de nos santificar. É errado interpretar a santidade como um comportamento perfeito, livre de defeitos e erros. Não é como de fato acontece. Viver em santidade significa render nossa vontade para cumprir a ordem que Deus nos dá e que nos transforma mais e mais a cada dia. Se o Senhor toma barro em suas mãos para fazer um vaso, a partir do momento que o faz, já é santo, porque a palavra santo significa separado para Ele. É Deus quem separa o barro para moldá-lo. Algumas pessoas acreditam que precisam ser perfeitas para que Deus as unja. Isso não acontece com nenhuma personagem bíblica. Não havia profeta nem apóstolo nas Escrituras que fosse perfeito, e hoje certamente tampouco. Mas há aqueles que consagram sua vida a uma constante transformação como barro nas mãos do oleiro. Quando o poder de Deus se manifesta na minha vida, algumas pessoas podem pensar que sou perfeito, mas isso não é verdade. Estou longe de alcançar a perfeição. No entanto, algo que faço é consagrar minha vida a Deus cada dia para que Ele possa continuar me transformando. Em Salmos 139, 1-6, lemos: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Não podemos ser transformados se estamos separados da presença de Deus. Deus nos enche, esperando que nos tornemos transmissores de sua santa unção aonde quer que formos. Ele nos dá seu Espírito Santo porque somos santos, mas também para nos santificar. Sem a presença dele é impossível alcançar a santidade.
Quando li esse salmo pela primeira vez, entendi que os pensamentos, as palavras, o comportamento, o deitar e o despertar do homem aqui retratado eram perfeitos e que Deus o cercara por essa razão. No entanto, ao meditar em sua palavra e depois de passar anos em sua presença, entendi que estava errado. Medite nessas palavras por um momento. O salmista diz: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Se esse homem fosse perfeito em todas as suas atitudes, pensamentos e emoções, a presença de Deus teria sido completamente natural para ele. Ele teria sentido que merecia tal privilégio, mas não era o caso. Creio que o homem pensava exatamente da maneira oposta. Ele sabia que, não importava quão bom e justo pudesse ser seu comportamento, jamais seria suficiente para experimentar a presença de Deus. E é por isso que ele se declara indigno. Suas palavras bem poderiam ser: Senhor, como podes me cercar com a tua presença e pôr tua mão sobre mim, conhecendo-me como só tu podes me conhecer? Sabes que não sou o melhor dos teus filhos. Sabes que os meus pensamentos nem sempre são bons e que o meu comportamento está longe de ser perfeito. Um encontro íntimo. Caro amigo, o Senhor conhece suas palavras antes mesmo que as pronuncie. Ele conhece o seu coração e cada detalhe do seu ser, e ainda assim repousa suas mãos sobre você e o escolheu para cercar com sua presença. Não é esse conhecimento maravilhoso e incompreensível? Ele não espera até que você seja perfeito para protegê-lo. Em vez disso, ele o cerca para tornar você melhor. Você não precisa ser santo para recebê-lo. A presença de Deus o ajuda a se tornar santo como ele é santo. Por que creio nisso? Porque nos versículos seguintes desse salmo, o escritor diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Agora eu te pergunto, por que um homem tão justo foge da presença de Deus? Poderíamos pensar que essa presença o fizesse sentir-se indigno? No meu caso, os 11 anos durante os quais orei e pedi pela unção divina não se comparam em nada com o que eu recebi e tenho agora. Seu desejo em me dar a sua unção ultrapassou o meu maior desejo de obtê-la. O tempo que gastei orando nunca se comparará ao preço que Jesus pagou na cruz. Deus deseja dar a você tanto que qualquer coisa que fizer sempre será inferior ao desejo dele de o ungir. A unção que você recebe do Senhor não é o produto de algo que você fará para obtê-la, mas sim do intenso desejo dele para que você a receba. Trata-se de um tesouro cujo valor é indescritível. Ele dará a unção somente se você a desejar e a apreciar. Deus deseja cercar você e o buscará onde quer que seja. Não importa quantas vezes tente se esconder ou fugir dele, não há nenhum lugar secreto onde ele não possa encontrar você. Deus literalmente o possui para o transformar. Se você deseja a unção divina na sua vida e no seu ministério, a primeira coisa que precisa fazer é permitir que sua presença flua da cabeça aos pés e de dentro para fora. Você precisa ser sensível e permitir que a presença do Senhor molde sua vida a fim de que a unção o leve a ajudar outros nesse processo de transformação. Não existe nada mais incrível do que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e nos transformar. O profeta Isaías experimentou a transformação na presença de Deus antes de ser capaz de dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sua boca, sua língua, todo o seu ser foi mudado diante da glória do Senhor. Foi em sua presença que ele se sentiu como um homem morto e que teve seu pecado revelado. Aqui vemos novamente o processo. A presença de Deus cercou Isaías e um ser angelical veio do trono de Deus com uma brasa viva para transformá-lo. Deus não veio até ele por este ter uma conduta perfeita, mas para que ele se tornasse perfeito.
As pessoas transformadas pelo Senhor são pessoas de oração que mantêm comunhão e intimidade com Ele. Elas não apenas estudam a palavra, mas também investem tempo em sua presença. Aquele que busca a Deus a ponto de que seu coração, suas palavras e seus pensamentos sejam avaliados, reconhecendo sua própria necessidade de ser moldado e renovado, este é o que provará da transformação mais profunda do Espírito. Se você não desejar que o Espírito de Deus mude a sua vida, então não o conhecerá em profundidade. Talvez tenha conhecimento teórico sobre o Espírito Santo, mas não chegará a conhecê-lo nitidamente. Quando a sua vida é transparente diante dele, você se submete a uma mudança radical na maneira de pensar, de falar e de agir, além de experimentar em primeira mão a manifestação da sua verdadeira natureza. Quanto mais transparente for diante de Deus, no seu interior, mais ele se revelará a você. Quanto mais abrir o coração para Deus, mais ele se abrirá para você, porque as Escrituras afirmam: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Esse é o tipo de oração que permite contemplar Deus em toda a sua majestade. É uma oração que realmente transforma, não é do tipo que fica apenas repetindo palavras em vão. A verdadeira mudança começa quando você se inclina aos pés de Deus e diz: Senhor, eu sou uma pessoa de coração duro e tu sabes disso. Eu não posso ocultar isso de ti. Ao vir à presença dele e dizer: Senhor, tu conheces a minha vida, sabes o que eu faço, sabes cada palavra que eu digo. Aqui estou, muda-me. Então é aí que você abre a vida para uma transformação que gradualmente o levará a um conhecimento íntimo do Espírito Santo. Ele busca a intimidade com aqueles que demonstram o desejo de encontrá-lo. Embora pareça difícil de acreditar, você não deveria apenas pensar quanto o deseja, mas também o quanto ele deseja você. É por isso que as Escrituras ensinam que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Eu me lembro de uma ocasião quando pedi ao Senhor que se manifestasse e derramasse seu poder durante as nossas reuniões e tocasse as pessoas. Eu sempre oro para que isso aconteça, mas um dia o Espírito Santo me disse: hoje vou derramar o meu poder, não porque as pessoas me desejam, mas porque eu quero fazer isso. E acrescentou: muitos ensinam que as pessoas devem anelar por mim, mas poucos realmente entendem quanto eu os desejo. Quando duas pessoas estão em comunhão, o desejo é mútuo, e não há maior desejo do que aquele que eu tenho por vocês. Buscar o Espírito Santo é o começo de uma relação incrível entre você e ele. Se ele nos deseja tanto a ponto de expressá-lo por escrito, por que não aproveitamos esse fato e o desejamos também? Trata-se de uma busca e de um desejo de mão dupla, que produzirá um relacionamento maravilhoso, o amor que lhe damos e que recebemos dele. Caro leitor, embora você possa ser uma pessoa bem-sucedida, um bom aluno, um grande homem de negócios ou um profissional de renome, também precisa alcançar êxito espiritual. Ver a glória de Deus refletida na sua vida é o maior dos êxitos. Nada pode se comparar a isso. Busque-o de todo o coração.